Vocês têm alguma dúvida em relação ao trabalho que eu passei na última aula? Eu tenho. Diga, Rosilene. Passei acho que umas 3 horas pesquisando o que que é fórum da comarca. Gente, pelo amor de Deus. Porque tinha uma cláusula nos contratos que a gente enviou, que a Ana pegou, que tinha um contrato lá, cláusula 7ª, se eu não me engano. Gente, e tinha um pontilhadinho que era para preencher. Aí eu tava terminando de concluir o contrato. Eu, Ana, pelo amor de Deus, o que é isso? Ana, deu uma ideia normal, tipo, pesquisa, vai lá. Eu digo, mano, eu tô apanhando aqui, porque eu não faço a mínima ideia do que seja. Mas assim, eu meio que entendi que é em relação a, meu Deus do céu, como é que é o nome? Jesus, é tão difícil esses nomes. É tipo como se fosse o prédio, que tem a 7ª vara, não sei do que, a 30ª, não sei do que. Pelo menos foi isso que eu entendi, que deu para assimilar. É a jurisdição onde vai ser julgado aquele processo. Por exemplo, todo o processo todo mundo chama de pequenas causas, que não é juizado especial, mas pelo costume a gente acaba falando de juizado de pequenas causas. A gente tem que, o fórum é o domicílio do autor, do consumidor. Aí, no caso, se eu ajuizo uma ação contra a NET, eu vou ajuizar a ação no meu domicílio, que é, por exemplo, aqui no Planalto. O Planalto, a região que abrange lá no Fórum da Aparecida. Então, o meu processo ele vai ser distribuído para aquele fórum. Eu não vou escolher o juiz que vai julgar a minha ação, eu tenho que fazer o fórum, senão o processo ele é arquivado sem antes o juiz analisar. Aí, no caso da justiça comum, justiça normal, civil, essas coisas, tudo tem que verificar a comarca. No direito civil, em contratos, eu acho que foi na última apostila na anterior, que fala sobre o direito civil mesmo. O fórum de contratos, ele é um acordo entre ambas as partes. Tanto as duas partes podem definir qual vai ser o fórum para aquele contrato. Por exemplo, se haver alguma divergência, juridicamente falando, é aquele contrato que vai determinar onde é que ele vai ser julgado. Ah, Tá dando entendi. para entender? Aí, Sim, no sim. caso, as partes delas escolhem, mas também existem algumas exceções, que é quando o processo, quando não tem uma determinação de fórum, essas coisas, aí a gente vai sempre olhar o domicílio para ver qual vai ser o juizado, o juiz que vai resolver aquela ação. No caso de Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho é o local, a empresa onde a pessoa trabalhava, e não o domicílio do trabalhador. Se a pessoa trabalhava lá em Manacapuru, o fórum para julgar aquela ação vai ser em Manacapuru. Entendi. Mesmo ele morando, o domicílio dele sendo em Manaus. Aí, nesse caso, é meio que uma pegadinha no contrato de compra e venda, as partes que decidem qual vai ser o fórum para julgar aquela ação, caso tenha, né? Por isso que é um dos principais requisitos. Deu para entender, né? Vamos. Eu falo muito mesmo. Mas de contratos é isso. Contratos Ok. é as partes que decidem qual vai ser onde é que vai ser julgada. O fórum competente para julgar. Tá bom? Entendi. Ok, obrigada, professora. Eu ia falar, mas eu só vou. Vocês viram, acho que é mais para o Thiago, né? Só que o Thiago não está respondendo. Vocês viram lá a questão. Oi, professora. Oi, Thiago, tudo bom? Vocês Pois viram? é, eu tava pedindo explicação sobre o trabalho. Pois é, aquele trabalho lá, que na última aula eu combinei e só estava na Carolina com
com a Lene, tinha, eu acho que o Luiz, né? Ele ficou determinado que vocês escolheriam um contrato para fazer, mas só que como tinha que colocar no portal, fazer a questão no portal, então eu coloquei um exemplo de contrato e você vai identificar qual é aquele contrato. Identificando o contrato, você vai fazer o contrato de acordo com as características essenciais daquele contrato, tá bom? Tá, ok. Professora, falando aí do trabalho, no caso, eu e a Osilene, a gente enviou pelo WhatsApp. Vai ser necessário cada uma enviar uma cópia pela plataforma? Não, vocês quatro, né? O Luiz também, tem mais um Davi, se eu não me engano. Já me enviaram era para me enviar por e-mail ou pelo portal, mas enviaram pelo WhatsApp e eu considerei, já estou verificando. Muitas pessoas já entregaram, a gente só está aguardando a data que foi dia 26, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode entrar em contato comigo, só não atendo no final de semana. Tá bom? Trabalho, Obrigada. ok. Eu ia perguntar se conseguiram identificar as partes, o objeto, as obrigações, mas vocês já fizeram, né? E tem o Thiago, e ele também já sabe como é que vai fazer. Então, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com direito empresarial. Deixa eu passar. Direito empresarial, a gente vai falar só sobre as partes básicas mesmo, para a gente entender. Lembra quando a gente estava estudando direito constitucional, direito civil, que a gente falava muito de princípios, origem, essas coisas, e o direito empresarial, ele não é diferente. O direito empresarial, ele é um ramo do direito privado, que ele vai tratar das relações lucrativas. Quando vocês pensam em direito empresarial, especificamente, o que vem, a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Acho que é todo um... Ai, meu Deus, não sei as palavras certas, mas eu vou falar do meu jeito, tá? Estou aqui É para um ouvir. conjunto de regras e leis que favorecem as pessoas jurídicas que têm empresas e que estão no mercado atuando. É mais ou menos isso aí. São relações lucrativas, né? Abrange, como todo mundo fala, a pessoa jurídica. Que esse termo, na verdade, todo mundo fala que empresa é o estabelecimento comercial. E todo mundo chama o empresário de empresa. Mas, na verdade, o que é a empresa é o estabelecimento comercial e o empresário aqui no direito empresarial, ele é chamado de empreendedor. Só para deixar claro os termos, né? Direito empresarial, a gente fala muito sobre aquisição de bens e serviços, e antigamente ele era conhecido como direito comercial. E esse termo direito empresarial, ele é recente, ele é uma terminologia muito recente, e muitos juristas, eles até lutam bastante para que o direito empresarial saia do direito civil e se torne um ramo autônomo, mas isso ainda não se tornou realidade. Então, quando a gente fala de direito empresarial, a gente sempre vai nos remeter ao Código Civil e diretamente à nossa Constituição, que é a nossa lei máxima, que garante a propriedade privada como um dos principais princípios. A gente já falou bastante sobre o princípio do direito constitucional, e o principal princípio do direito constitucional aqui no direito empresarial é o princípio da propriedade privada. Tanto é que existe um artigo específico para isso, que é o artigo 5º, inciso 13, que fala: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a Constituição, ela trata sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vocês lembram que eu falei muito desse princípio da livre iniciativa? Propriedade privada e livre iniciativa. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Coloquei.
O direito empresarial, ele vai tratar do empresário, dos tipos de empresa, das sociedades, estabelecimentos, nome empresarial, dos prepostos. Prepostos é quem trabalha em nome da empresa. O atendente é preposto, o segurança da empresa é preposto. Quando tiver alguma ação trabalhista, a empresa ela pode encaminhar um preposto, que é alguém que trabalha naquele estabelecimento comercial. Gerentes, contabilistas e outros auxiliares da escrituração e disposições gerais. Esse conceito de direito empresarial eu coloquei lá em direito civil também, que esse é o termo oficial de direito empresarial. Mas o Código Civil, ele trata especificamente de empresário e empresa. Eu vou falar mais para sobre isso. Então, deu para entender que é através da Constituição que vai garantir a propriedade privada, desde que atenda a sua função social. A Constituição ela vai garantir o desenvolvimento nacional e, na nossa matéria, a empresa... Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo meu mouse? Na nossa matéria, a empresa é que vai ser o desenvolvimento econômico, ou seja, o capitalismo aqui, ele é a base. Quando a gente fala em direito empresarial, sempre vai remeter ao capitalismo, tá? Porque um principal objetivo do direito empresarial da empresa em si é adquirir lucro. E quando a gente fala desse objetivo, ele remete ao sistema capitalista, que é o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria. Tá bom? Passar aqui. O Estado, e aqui a gente está falando de União, estados e municípios, ele não pode se tornar pessoa jurídica, ou ele não pode se tornar... Ele deve manter a distância de uma atividade empresarial, e isso está estabelecido no artigo 174 da Constituição Federal. A ordem econômica do país aqui é assegurar a existência digna com a justiça social. Então, o Estado, ele não pode intervir na atividade empresarial. Percebam aqui que, caso houvesse a intervenção estadual, claro que existem suas exceções, ele iria em confronto ao princípio da livre iniciativa e da concorrência. Vocês lembram desses dois princípios? E aqui a gente está falando do direito empresarial, mas o Estado, ele pratica atividade empresarial através da segurança nacional e relevante interesse coletivo. Então, vocês precisam terem bem em mente isso, que, em regra, o Estado ele não intervém na atividade empresarial, mas, em casos de segurança nacional, relevante interesse coletivo, o Estado aqui ele participa como atividade empresarial. Eu ia até trazer... Tem dois casos, o petróleo e derivados, atividades nucleares, que o Estado ele precisa intervir. No tanto que quando ele quer, ele intervém. Está dando para entender? O interesse aqui que a gente está falando é na situação na qual o particular não tenha interesse em investir na atividade, ou tal atuação tenha tal regulação e essencialidade que deva ser assumida pelo Estado. Tá bom? Anotem essas duas exceções, porque é muito importante. A gente sempre vai voltar a essas exceções. Aqui o Estado ele vai funcionar como agente normativo. Vocês já folhearam a Constituição que eu fiz para vocês?
Oi. Aqui, como o direito empresarial sempre remete ao fator econômico, existe um conceito que ele é muito usado, o fator econômico é o motor da nossa história. Pela história da humanidade, o desenvolvimento econômico ele é um principal, porque desde lá, antigamente, existia aquela moeda em troca, o comércio ele foi criado através disso, através de escambo, permuta. Então, o desenvolvimento da economia se partiu de esforços individuais para oferir riquezas. Só que essa riqueza, ela não foi somente para quem estava comercializando, e sim para a sociedade em si, porque todo mundo sabe que quando a economia ela tá boa é quando está havendo movimentação do comércio e mercado. Então, o comércio e o mercado são fenômenos vitais aqui, tá bom? Vou passar rapidão. Eu destaquei aqui 3 princípios básicos que a gente vai precisar olhar com calma. É o da socialidade, sociabilidade, eticidade, operabilidade. Os princípios do direito empresarial, pela sociabilidade, ele prevalece os valores sociais sobre o indivíduo. Então, aqui, você lendo lá no direito constitucional que os valores sociais, eles sempre devem prevalecer sobre o indivíduo, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo princípio da boa-fé e equidade, que é o da eticidade, da boa-fé, que presume que existe a convicção de agir ou portar-se com justiça e lealdade, da equidade, que é a virtude são atitudes e comportamentos que se manifestam pelo senso de justiça, e a operabilidade, que é pelo escopo prático que a norma deve apresentar, facilitando sua execuibilidade. Meu Deus. Então, deu para entender sobre o direito empresarial, o ramo do direito empresarial, onde a gente vai estudar ele, pelo Código Civil. Vou botar aqui. Ficou claro aqui para vocês? O direito empresarial aqui, ele é um dos pilares da nossa sociedade, porque é ele que movimenta a economia, né? Princípios. E aqui é o conceito de empresário. O que vocês conseguem tirar como característica desse conceito? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens. Deste conceito, que está no artigo 966 do Código Civil, quais são as características principais que vocês conseguem extrair do conceito de empresário? Agora, gente, vamos nos comunicar. Valeu. O que tu consegue entender sobre o direito, sobre o empresário? Extrair uma característica deste conceito. CNPJ. Ó, A pessoa, eu não sei, porque assim, o meu trabalho, eu trabalho diretamente com pessoas jurídicas. E assim, eu vejo muita razão social que tem o próprio nome da pessoa, só que na razão social tem o CPFzinho dele do lado, só que ele tem o CNPJ reconhecido como pessoa jurídica. Pelo menos isso para mim, eu já subentendo que ele tem uma empresa, ele tem um negócio e que ele está movimentando a economia, né? Gerando capital no mercado. É isso que eu entendo. e sobre empresário mesmo.
falou sobre a movimentação de economia. Eu posso dizer sobre o profissionalismo, que independe se é uma ou duas pessoas que vai exercer, desde que seja o profissional empresário. Tá certo? É bem aqui, ó, a atividade econômica, porque ele vai... Depois eu vou falar mais sobre essa atividade econômica. Uma organização, dá para identificar aqui, ó, atividade organizada. Olha na ponta. Uma organização e a produção de bens ou serviços. Não é não? Tá aqui, ó. O profissionalismo, ele vai exercer uma atividade com habitualidade. Aqui, ele está usando a habitualidade para a reiteração de exploração de atividade, assim como a pessoalidade, exploração da atividade em nome próprio, isso que você acabou de falar. Ele está operando a economia em nome próprio, exploração da atividade econômica. O que é a atividade econômica aqui? A exploração do empreendimento com finalidade lucrativa. A organização, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, é através da produção de capital, insumos, mão de obra, tecnologia, que aqui é o conhecimento, quando ele fala em tecnologia, mão de obra é o trabalho em si, o insumo é o bem, o material, e o capital é o investimento. E ele produz a circulação de bens ou serviços. Tá bom? Existe a exceção aqui, e todo mundo fala que o advogado ele é uma exceção, porque existem pessoas que atuam com profissionalismo, modo organizado, atividade econômica e que não são empresários. Então, pela lei, eu não sou empresária, eu sou uma profissional. Eu sou uma profissional e que exerço a minha profissão de natureza intelectual, natureza científica. Então, eu não sou considerada uma empresária, eu sou considerada uma profissional liberal, tá bom? E eu coloquei um exemplo de um médico também. Um médico que presta serviço em seu consultório, ele não é empresário. O hospital presta serviço, tem constituído elementos de empresa, diferente se ambos prestam serviço com profissionalismo. A diferença está no fato de que o médico atua com pessoalidade e na clínica ou hospital. Tá bom? Essa é uma exceção do médico. Essa nota aqui. O direito empresarial pelo Código Civil, ele está com o tema empresas, que vai do artigo 966, o conceito de empresário está no 966, e vai até o 1195. É importante a gente começar a interagir com o Código Civil, que ele é a nossa principal fonte de conhecimento para a matéria. Tá bom? Tá. Aí aqui eu dei apenas um resumo, porque a gente também vai falar com muito afinco sobre empresário, sociedade sim, como constituir uma empresa, como a gente pesquisa no site da Receita Federal, o CNPJ, como é que vê se está ativo, capital social. Então, aqui, ó, dependendo da existência ou não do aspecto econômico da atividade, se uma pessoa deseja atuar individualmente em algum segmento profissional, enquadrar-se-á como empresário autônomo, conforme a situação. Até dezembro do ano passado, eu constituí um escritório, eu tive que fechar porque eu percebi que os meus clientes eles eram mais externos. Então, eu precisei fechar a minha sociedade. Aí, se eu quiser constituir uma empresa, eu não serei a empresária, eu terei uma sociedade empresarial aí, tá bom?
Caso prefira se reunir com uma ou mais pessoas para juntos explorar alguma atividade, deverão constituir uma sociedade que poderá ser empresária, sociedade empresária ou simples. Isso também a gente vai falar bastante. Eu acho que eu coloquei. Ó, quando eu falei aqui sobre a organização, que é a reunião e articulação de 4 fatores para a produção de capital, eu destaquei aqui os elementos que eles são os elementos geradores para o capital de lucro. O capital, que é o conjunto de recursos que serão investidos no negócio, é um investimento, não quer dizer que é somente valor, eu posso investir com um computador, eu posso investir com uma máquina de costura, é o investimento que vai ser preciso para a gente abrir aquele negócio. A mão de obra, ele é o trabalho em si, é o elemento físico da atividade, é a força que fará os fatos acontecerem para gerar o lucro. Eu acho que o insumo é o que será movimentado no negócio. Por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa, o meu insumo vai ser as roupas, a matéria-prima em si. A tecnologia é o conhecimento para levar adiante o negócio. E aí sempre surge uma dúvida entre atividade simples e atividade empresarial. Vocês conseguem abordar mais sobre isso? Identificar algum tipo de diferença? Eu vou botar aqui para vocês, não. Atividade simples e atividade empresarial. Estão tímidos hoje vocês? A minha internet está um pouco ruim, então já caiu umas 3 vezes aqui. E eu perdi uma boa parte da explicação. Mas eu não consigo distinguir os dois, não. Bora, Thiago. Fala, Thiago. Bora, já tá acabando. Oi, Jamison. Tô te vendo daqui. Aqui, a atividade é a atuação, é o movimento de direção a uma finalidade. A atividade para a lei tem a ver com riqueza. Tem a ver... Deixa eu ver se eu consegui. Oi, Jamison. Não vai abrir. Então, aqui eu estou falando, se a atividade, o principal objetivo, a principal finalidade é oferir lucros, aqui a atividade simples, ela está falando somente do intelectual, da tecnologia. Vou dar um exemplo bem prático que acontece, e vocês estão me ouvindo, Bepaus? Um exemplo bem prático que acontece, que é assim, se alguém me parar, por exemplo, na frente de um fórum, quiser, no corredor da faculdade, quiser tirar alguma dúvida comigo e eu cobrar por aquela consultoria jurídica, porque pelo Código de Ética da OAB, a gente é obrigado a cobrar uma consultoria jurídica. Cadê? Poxa, Thiago. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Só o Thiago aqui, a Lene tá... Mandei um okzinho se vocês estão ouvindo.
Oi. Eu estou ouvindo perfeito, professora, tá bom? Ah, tá. Às vezes eu me sinto só aqui, olha. Então, a atividade econômica para a lei é aquela que tem finalidade de angariar riqueza, entendeu? E a atividade financeira é aquela que tem a finalidade de despender a riqueza. Então, um exemplo prático. Só voltar aqui. Gente do céu. Onde tá? Tô ouvindo. Ai, que bom. Falta só o Thiago, tadinho. A minha internet tá ruim, corta o áudio pra mim. Poxa. Gente, rapidinho, só voltando aqui que eu me atrapalhei. Deu para entender sobre os elementos geradores de lucro, né? Então, para a gente entender sobre o que é uma atividade, a gente vai ter que dividir ela em duas: atividade econômica e atividade financeira. A atividade, ela é a atuação com a finalidade de angariar riquezas. Até aí tudo bem. E o que é atividade econômica? Atividade econômica para a lei é aquela que tem a finalidade de angariar riqueza, obter o numerário e dinheiro. Se eu estou vendendo, eu estou praticando uma atividade econômica. Se eu estou comprando, eu estou praticando uma atividade financeira. É a que tem a finalidade de despender de riqueza, gastando dinheiro ou investindo. Deu para entender a diferença de atividade econômica para atividade financeira? Partindo do princípio de que toda atividade é aquela que tem o intuito de angariar riqueza, então a gente vai ter que entender a diferença entre a atividade simples e a atividade empresarial. Aqui eu estava explicando sobre os elementos geradores de lucro, que para entender sobre a atividade simples e empresarial, basta apenas retirar esse elemento aqui, ó, tecnologia. Quando fala de atividade simples, ele está falando de um elemento. Então, eu vou tirar o elemento aqui, tecnologia. Quando eu sou parada no corredor da faculdade, por exemplo, e sou questionado sobre uma consultoria jurídica, para aquela consultoria jurídica, eu cobro um valor de honorários que, pelo Código da OAB, a gente deve cobrar, a gente é obrigado a cobrar. Então, ali eu estou exercendo uma atividade simples, porque eu estou gerando riquezas apenas com o meu conhecimento. Deu para entender? A atividade empresarial, para ela existir, ela deve ter os 4 elementos: capital, mão de obra, insumo, tecnologia. Aqui eu coloquei o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela é costureira e a gente tem uma loja lá no São José. Praticamente eu sou a sócia dela, não oficialmente, mas é eu que cuido muito ali daquela loja. Então, para a atividade empresarial da minha mãe, a gente usa o conhecimento, o capital. Eu investi aqui, capital com conhecimento. Tá? Conhecimento, a mão de obra, ela costurando, ou investimento, e aqui eu coloquei uma máquina de costura, porque a máquina em si é um investimento, e a matéria-prima, que são as roupas. Tá bom? Deu para entender? Partindo dessa terminologia de atividade simples e empresarial, na próxima aula a gente vai estudar e classificar uma empresa. Tá bom, gente? Esqueci o nome. No EAD Box, só lembro disso. No sistema lá da plataforma educacional, tem um exercício. Aí eu quero que vocês olhem com calma, olhem a apostila que ela fala
ela classifica direitinho toda essa nossa matéria aqui que a gente está falando sobre a origem do direito empresarial, e a gente já partiu sobre o conceito de empresário, e a gente diferenciou a atividade simples e empresarial. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá, gente? Aí, tá. Agora a gente vai conversar pelo chat. Jamison, tu tem alguma dúvida, homem, sobre o trabalho também? Oi, professora. Oi, tudo bem? Boa noite. Deu para entender a aula aqui? É um pouco porque eu já entrei, já tinha começado. Aí eu tô com uma dúvida em relação ao trabalho. Eu não assisti a aula passada, né? E é um trabalho em dupla, não é isso? Na verdade, como tu não assistiu a aula passada, vocês estão vendo o slide que eu tô? Sim. Eu vou compartilhar outra tela rapidinho, tá? Eu vou te explicar sobre o trabalho e vou aproveitar e falo logo pro Thiago. Cadê? Exercício. Só um momentinho, tá, gente? Exercício. Eu mandei no grupo uma apostila sobre... Vou colocar aqui. Compartilhar exercício. Estão vendo esse exercício? Tá em minúsculo. Dá para ver esse exercício de direito empresarial? Dá sim. Assim, professora. Pois é. Eu vou falar aqui rapidinho para ficar gravado também, que eu acho que outros alunos vão ouvir, né? Eu espero. Tem muita gente me procurando em relação ao exercício, que na última aula eu falei que o aluno iria escolher e iria fazer o trabalho individual. Apenas para os 4 alunos que estiveram presentes, eu liberei para fazer em dupla. E eu deixei a escolha deles, o exercício, para eles fazerem um contrato. Eles escolheram um contrato e eles já me enviaram. Para os demais alunos, que infelizmente não deu para assistir, foi necessário eu colocar no portal do aluno a avaliação, justamente para ter um rumo sobre o trabalho. Que estava chegando também trabalho que não era o que era para fazer. Então, eu decidi assim. Eu fiz uma questão aqui sobre... Qualifiquei 2 partes e dei um conceito aqui, ó. Dei um conceito não, dei um caso, que é sobre o que realmente acontece. Com base nesse caso, eu pedi para vocês identificarem qual é esse tipo de contrato e com base nisso, vocês vão fazer um contrato, com base nessas informações, vão fazer este contrato com as cláusulas essenciais, que é as partes, o objeto, o pagamento, as obrigações, a rescisão, vigência, fórum, disposições finais. Então, eu acho que deu para identificar qual é esse contrato, não sei se você já sabe qual é. E vocês vão fazer um contrato normal.